pessoal, aqui é o professor Maroni Beck, meu professor de matemática da Rede Estadual de Ensino do Maranhão. Mais uma vez aqui com vocês no TV Educação, no programa Hashtag Fique em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática, hoje para os alunos da segunda série do ensino médio. Tá? Lembrando que a gente está fazendo o estudo da trigonometria, né? Já tem alguns vídeos já a respeito desse assunto. Quem ainda não assistiu às aulas ou quem quer reforçar aquela aula que não entendeu direito, vá lá na plataforma, assista. Todas as aulas já estão disponíveis para você ficar atualizado aí no assunto. Beleza? Bom, turminha, hoje a gente vai estudar redução dos arcos ao primeiro quadrante. Tá? A gente já falou aqui do ciclo trigonométrico, não é isso? Que é essa circunferência onde ela está inserida no plano cartesiano. Né? Já falamos disso aqui. Falamos que esse eixo Y aqui é o eixo dos senos. Né? Esse eixo aqui é o eixo dos cossenos. Tá? Vimos que esse ciclo trigonométrico ele é formado por ângulos ou arcos que vão de 0 até 360 graus. Então você vai ter arco, né, que pertence ao primeiro quadrante, né, que vai de 0 a 90. Você tem arcos que vão de 90 a 180 graus, que são arcos que pertencem ao terceiro quadrante. Você vai ter arcos que vai de 180 a 270 graus, que são arcos que pertencem ao terceiro quadrante. E também você vai ter arcos que vão de 270 a 360 graus. Não é isso? Que faz parte do quarto quadrante. Ora, galera, para facilitar os estudos do seno, do cosseno e da tangente dos arcos, é interessante que a gente trabalhe com os arcos de 0 até 90 graus. Ou arcos que estão no primeiro quadrante. Porque é muito mais fácil, a gente já conhece, por exemplo, quanto é o seno de 60, quanto é o cosseno de 30, 45 e 60, são os arcos que a gente já conhece. Tá? Então, é melhor eu trabalhar com esses arcos do que com o de 240, com o de 150. Então, a gente vai ver uma forma da gente trazer todos os arcos que estejam no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante e relacionar com os arcos do primeiro, certo? E esses arcos terão o mesmo valor do seno, do cosseno e tangente do que os arcos de 30, 45 e 60 que estão aqui no de 0 até 90. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Reduzir ao primeiro quadrante, que significa... Ó, considere um arco X não pertencente ao primeiro quadrante, quer dizer, um arco que está aqui, ou no segundo, ou no terceiro, ou no quarto quadrante. Reduzir ao primeiro quadrante significa relacioná-lo com algum arco do primeiro quadrante, com o objetivo de conhecer, seno, cosseno e tangente desse arco. Tá? Então, vamos ver como é que vai fazer isso. Primeiro, como eu faço para reduzir um arco que está lá no segundo quadrante, né, que está aqui entre 90 e 180, e trazê-lo aqui para um arco que está no primeiro quadrante. Então, redução do segundo para o primeiro quadrante, a gente vai trabalhar com arcos suplementares. Vamos corrigir aqui, suplementares. O que são arcos suplementares, galera? Suplementares, aqueles arcos cuja soma é 180 graus. São arcos suplementares. Olha só, veja bem. Eu tenho um arco aqui, AB, ó, do primeiro quadrante. Vamos supor que ele é simétrico. Esse arco C aqui, ó, que é um arco que está lá no segundo quadrante. Olha só, esse arco aqui, ó, B, ele tem medida X. Esse arco aqui, ó, ele tem valor π menos x. Só por que π menos x? Porque daqui para cá é π, né? Fica π menos esse valor que é x. Ó. Tem esse arco que é π menos x. Observe uma coisa, que esses dois arcos eles são suplementares. Porque se você somar x com π menos x, essa soma vai dar 180 graus. Assim como 120 e 60, assim como 150 e 30, são ângulos suplementares. O que a gente observa? O que a gente falou? Gente, seno é sempre a ordenada aqui no eixo Y.
Então, o que você observa em relação ao seno? Veja que o seno desse arco aqui, ó, B, ele vale esse valor aqui de O para B1. E o seno desse ângulo C, ele também tem a mesma medida. Ou seja, o seno desses ângulos aqui é o mesmo. O seno de dois ângulos suplementares tem o mesmo valor. Então, o seno de π menos x, ele tem exatamente o valor do seno de x. Então, eu vou botar um exemplo numérico disso aqui. Eu só coloquei aqui as duas notações, né? Essa aqui usando radiano e essa aqui usando graus, né? O π menos x é a mesma coisa de 180 menos x. Então, o seno de 180 menos x, ele tem o mesmo valor do seno de x. Ou seja, o seno de dois ângulos suplementares, eles têm o mesmo valor. E o cosseno? Olha, gente, o cosseno, turminha, é esse valor aqui, ó. Tá? Que está no eixo x. Esse aqui é o eixo dos cossenos. Perceba que o cosseno desse ângulo B é um valor positivo, do zero para cá. Agora, o cosseno do π menos x é um valor negativo. Esse valor aqui é negativo. Então, o que acontece? O cosseno de π menos x é igual a menos o cosseno de x. Os cossenos dos ângulos suplementares, eles são opostos. Tá? Então, olha só, cosseno de 180 menos x é igual a menos o cosseno de x. Tá? Um exemplo numérico disso aqui para você entender. Vamos supor que você tem que calcular o seno de 120 graus. Ó, preciso calcular aqui o seno de 120 graus. Ó, 120 graus é um arco que está no segundo quadrante. Olha, ao invés de trabalhar com 120, eu trabalho com o suplementar dele. Que é o suplementar de 120? É 60, porque 120 mais 60 dá 180. Então, pessoal, vamos ver um exemplo aqui disso. Eu tenho o seno de 120 graus. Tá? 120 graus é um arco que está no segundo quadrante. Ora, ao invés de eu trabalhar com um arco de 120 graus, eu vou fazer o quê? Vou buscar qual o suplementar de 120. Ou seja, aquele que somado com 120 dá 180. No caso é 60. Então, o seno de 120 ele vai ter o mesmo valor do seno do seu suplementar, seno de 60 graus. E a gente sabe, né, que o seno de 60 graus ele vale raiz de 3 sobre 2. Certo? Outro exemplo, se eu tiver aqui o cosseno de 150 graus, também é um arco que está no segundo quadrante. Então, vou reduzir, vou trazer esse arco lá para o primeiro quadrante. Vou trabalhar com quem? Com o suplementar de 150. Quem é o suplementar de 150? É 30. Só que a gente tem que lembrar, na situação aqui, que o valor do cosseno de um ângulo é menos o cosseno do seu suplementar. Enquanto o seno é o mesmo valor, o cosseno você muda, é negativo. Tá? Então, o cosseno de 150 vai ser igual a menos o cosseno de 30. E o cosseno de 30, a gente lembra que é raiz de 3 sobre 2. Então, vai ficar menos raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, por isso que é útil a gente fazer a redução. Porque a gente acaba que fica todos naqueles arcos de 30, 45 e 60. Certinho? Bom, vamos analisar como é que eu faço a redução de arcos que estão no terceiro quadrante, certo? Terceiro quadrante. Quais são os arcos que estão no terceiro quadrante? São aqueles que vão de 180 a 270. E trazer esses arcos para o primeiro quadrante. Então, eu coloquei aqui um arco B, de medida x. Ele é simétrico, né, em relação a esse arco de extremidade C. Então, veja que esse arco mede x. Esse arco aqui de extremidade C, ele vale π mais x, ó, porque esse pedacinho aqui mais x. Ó. Esse pedaço todo aqui é π e esse pedaço aqui é x. Esses arcos são chamados de esplementares. O que são arcos esplementares? São aqueles cuja diferença é 180. Tá? Por exemplo, eu tenho o arco de 225
e o arco de 45. Se tu subtrair 225 de 45, dá 180. Tá? Então, nesse caso, eles são arcos explementares. Ok? Então, o que acontece aqui, galera, em relação a esses arcos, o seno e o cosseno desses arcos? Veja que o seno desse arco B é essa medida aqui, ó. Certo? E o seno desse valor aqui, ó, é um valor para cá para baixo, ó. Do 0 para cima é positivo, do 0 para baixo é negativo. Então, nesse caso, galera, tanto o seno quanto o cosseno será o valor negativo, porque no terceiro quadrante, ó, tanto o seno quanto o cosseno de C são valores negativos. Então, o cosseno de π mais x vai ser igual a menos o seno de x. A mesma coisa. Isso aqui, gente, é só outra notação, né? Porque eu posso usar o radiano, que eu uso o π, ou posso usar o grau, no caso é 180. Então, seno de 180 mais x é igual a menos seno de x. Certo? O cosseno também, tá? O cosseno do ângulo, ele é igual ao oposto do seu ângulo explementar. Cosseno de π mais x vale menos o cosseno de x. A mesma coisa, o cosseno de 180 mais x vale menos cosseno de x. Tá? Exemplo numérico para a gente entender isso aqui. Tá? Vamos lá. Eu tenho, por exemplo, o seno de 240 graus. Certo? 240 graus. É um arco que está no terceiro quadrante. Pessoal, por que ele está no terceiro? Como é que eu sei? Porque ele vai de 180 a 270. Eu vou buscar o explementar dele. É o ângulo que, quando eu faço a diferença de 240 por ele, essa diferença dá 180. Então, quem que eu subtraio de 240 para dar 180? É o 60. Tá? Então, o seno de 240, ele vai ter o mesmo valor de menos o seno de 60 graus. Menos 60 graus. Certo? Certo? Então, o que acontece? O seno de 60 graus a gente sabe quanto é. Isso aqui vai valer menos a raiz de 3 sobre 2. Certo? E o cosseno? Se eu tiver, por exemplo, um cosseno de 225 graus. Aí eu pergunto para vocês, quem é o explementar de 225? Quem eu subtraio de 225 para ter 180? Ah, professor, é 45. Olha, então, o cosseno de 225 é a mesma coisa de menos o cosseno de 45 graus. Certo? E o cosseno de 45 graus é aqueles que a gente conhece lá do ensino fundamental, onde a gente começou a estudar trigonometria. Então, isso aqui vale menos raiz de 2 sobre 2. Tá? Então, perceba que eu estou trazendo arcos lá do segundo quadrante e estou relacionando com o do primeiro. Estou trazendo o arco lá do terceiro quadrante e estou relacionando com aqueles que eu conheço do primeiro. O que vai mudar é só o sinal. Tá? A gente tem que ver qual quadrante que está, certo? Para saber se é positivo ou é negativo. Certinho? Galera, e para finalizar isso aqui, a última redução é se eu tiver um arco que está lá no quarto quadrante, né? E quero trazer esse arco aqui para o primeiro quadrante. Olha, você já percebe aqui que os senos vão ter valores opostos. Ó. Os senos terão valores opostos. Veja, o seno de x é de O para B1. E o seno de C é de O para C1. Agora, você percebe que o cosseno vai ser o mesmo. E positivo. Tá? Nesse caso da redução de um arco que está no quarto quadrante para o primeiro quadrante, eu vou ter que usar arcos replementares. O que são arcos replementares? Pessoal, esse aqui, por exemplo, é o arco cuja soma é 360.
Se você somar esse arco que mede x, ó, com esse que mede 2π menos x, se você somar os dois, a soma dá 2π. Então, arcos replementares são arcos cuja soma é 360. Isso a gente tem que lembrar. Do quarto, eu trabalho com arcos replementares. Do terceiro para o primeiro, arcos explementares. E do segundo para o primeiro, arcos suplementares. Suplementar, soma 180. Explementar, diferença 180. E replementar, a soma é 360. Certinho? Então vamos lá, galera. O que acontece em relação ao seno e o cosseno de ângulos replementares? O seno, eles terão valores opostos. Tá? O seno de 2π menos x, ele vai ter o valor menos o seno de x. Certo? A mesma coisa se você usar a notação 360 menos x, né? Vai ser igual a menos seno do seu replementar. Agora, o cosseno, você observa aqui na figura, ó, tá? O cosseno é o mesmo. E aqui, do zero para cá, os valores são positivos. Então, nesse caso do cosseno de um ângulo, ele tem o mesmo valor do seu ângulo replementar, daquele cuja soma faz com ele uma soma de 360 graus. Então, no caso, é o cosseno de 2π menos x, vale exatamente o cosseno de x. Certo? O cosseno de 360 menos x é a mesma coisa do cosseno de x. Certinho? Vamos agora para o valor numérico disso aí. Bota um exemplo, professor, de um arco que está lá no quarto quadrante, que eu quero trazer ele para o primeiro quadrante. Eu quero associar ele com o arco que está no primeiro. Beleza, pessoal, vamos lá. Se eu tiver, por exemplo, o seno de 300 graus. 300 graus é um arco que está no quarto quadrante. Galera, por quê? Porque ele vai de 270 a 360. Qual é o replementar de 300? Qual o arco que eu somo com 300 para dar 360? 60. Então, o seno de 300 tem o mesmo valor de menos o seno de 60. Menos seno de 60. Tá? Que vale quanto? Menos raiz de 3 sobre 2. Certo? No caso, um exemplo com o cosseno. Olha, cosseno, por exemplo, de 315 graus. Que é um arco replementar de 315, cuja soma dá 360. 45, professor. 315 mais 45 dá 360. Então, o cosseno de 315 ele vai ter o mesmo valor do cosseno de 45 graus. O mesmo valor. Certo? Então, quanto é o cosseno aí de 45 graus? Cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Certo? Então, turma, é dessa forma que eu faço a redução, que eu trago os arcos que estão do segundo para o primeiro, do terceiro para o primeiro e do quarto para o primeiro. Tá? A gente percebe que com isso você simplifica um pouco o estudo da trigonometria. Porque ao invés de você trabalhar com os arcos totais, os arcos que vai de 0 a 360, eu limito isso apenas aos arcos que estão entre 0 e 90 graus. Certo? Só tem que ter atenção que nos sinais. Veja qual quadrante o seno é positivo, qual quadrante o cosseno é positivo. Lembrando que o seno é o eixo y, que o cosseno é o eixo x. Tá? Pessoal, você não fez um exemplo com a tangente. A gente sabe que tangente é o seno sobre o cosseno. Certinho? Então é isso. Espero que tenha ajudado, espero que tenham compreendido o assunto. Já sabe, né? Hashtag fica em casa aprendendo.